Fala pessoal, mais um Café da Tarde com TF, passamos às 14 horas, então é Café da Tarde com TF, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira aqui no canal deste careca que vos fala. Quinta-feira, Botafogo e LDU, partida pela Copa Libertadores da América. Nosso time precisa somar ponto ou pontos lá em Quito pra gente continuar ali tranquilos, né? Depois fazer o dever de casa. E nas duas últimas partidas, longe do estádio Newton Santos, o Botafogo conseguir pelo menos uma vitória, ou contra o Universitário ou Júnior Barranquilla, lá em Lima ou na Colômbia. Então o Botafogo precisa somar contra a LDU para não entrar ali no desespero total nas 4 últimas partidas na fase de grupos da Copa Libertadores da América. E por falar no jogo que vai acontecer no dia 24 de abril, a torcida alvinegra já está ali se fazer presente. Já são 13 mil ingressos confirmados para os sócios. Ainda somente os sócios do Botafogo estão podendo adquirir os seus ingressos. Então nós temos hoje ali setor leste superior com 60% da sua capacidade completa e o setor leste inferior com 80% da sua capacidade já preenchida, né? Você já tem 5% do setor norte, o setor oeste inferior com 25% e o setor oeste superior com 5%. Você deve ter novamente o estádio Newton Santos, se Deus quiser, com a sua capacidade quase que completa nesta terceira rodada da Copa Libertadores da América, né? Porque o jogo contra o Universitário será para fechar a fase inicial, né? Os jogos do primeiro turno da fase de grupos da Copa Libertadores. Então o Botafogo fará 2 jogos na sequência dentro de casa. Universitário, a terceira partida, e a quarta, a primeira do retorno, contra a LDU. Esse jogo já no começo do mês de maio. Então, o Botafogo, ele entra agora na Copa Libertadores da América com um jogo importantíssimo quinta-feira para a gente conseguir uma vitória e para a gente dar uma arrancada pensando na nossa classificação. Então, vamos lá, vamos torcer que tudo dê certo. Vamos falar também muito sobre esse jogo em outros conteúdos aqui no canal. Mas a torcida do Botafogo, colocando aqui de novo, já com 13 mil ingressos comercializados apenas para sócio. E entra dentro daquilo que a gente fala muito, né? Vai chegar um dia que o estádio Newton Santos vai ficar lotado com 40 mil pessoas apenas com o check-in, né? Então, é muito importante, se você gosta de ir nos jogos do Botafogo, se você pensa em ir aos jogos do Botafogo, que você faça o sócio, porque você tem o privilégio de escolher o teu setor com tranquilidade. Então, é muito importante que você vire sócio do nosso Botafogo. Vamos lá? Vamos torcer que tudo dê certo na quinta-feira. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Amigos, o técnico do Botafogo, Arthur Jorge, tá tendo uma semana, né? Menos de uma semana, né? Ele começou a treinar a equipe na sexta, então ele já teve sexta, sábado, domingo, hoje, amanhã e quarta. Esse treino de quarta bem mais leve por ser véspera do jogo. Então ele teve 5 ou 6 sessões de treinamentos para colocar a sua equipe minimamente do jeito que ele gosta, né? Claro que não vai dar para ele montar o melhor Botafogo de todos os tempos, porque ele não tem tempo, né? Isso é nítido. E por falar nisso, o Arthur Jorge só voltará a ter uma semana cheia para trabalhar com seus comandados, ou menos do que isso, né? A gente não sabe quantos dias o Botafogo dará de folga quando nós tivermos a data FIFA. Isso mesmo. TF, mas quando será essa data FIFA? Ela vai acontecer entre os dias 3 e 11, né? Nós teremos uma pausa no futebol brasileiro entre essas datas por causa de amistosos da seleção brasileira. E o detalhe, né? Era para a gente ter outra pausa em relação à Copa América, mas nós não teremos uma pausa em relação à Copa América. Muito provavelmente Jefferson Savarino deve ser convocado para a seleção venezuelana. Se o Segovia voltar a jogar, muito provavelmente Segovia para a seleção equatoriana e o Gatito para a seleção paraguaia. Esses jogadores ficarão ausentes ali do Botafogo por pelo menos 40 dias, mais ou menos isso, né? Então o técnico não contará com essas peças naquele período ali do meio do ano. Mas será a outra vez daqui a quase 2 meses que o técnico botafoguense terá um tempo maior para trabalhar com seus jogadores. Fora aí, ele vai fazer, nesse período, 2 partidas pela Copa do Brasil, que nós não sabemos os nossos adversários, 5 partidas pela Copa Libertadores e 9 partidas pelo Campeonato Brasileiro.
pararam para pensar? O Arthur Jorge, antes de ter tempo para trabalhar, e esse é o grande problema de você trocar o pneu com o carro andando, ele não vai conseguir trabalhar. Então, aquilo que ele falou na entrevista coletiva, dele já ter passado por um período como este, lá em Portugal, nesse ano ele jogou 2 vezes por semana, né? Uma partida no meio e uma no final, mas ao mesmo tempo o elenco ele já conhecia, ele participou, ele fez uma pré-temporada. Aqui no Botafogo ele vai ter que implementar o seu esquema de jogo, vai ter que implementar a sua maneira de jogar com esse turbilhão de emoções, né? Que você vai ter uma fase da Copa Libertadores jogada sem ele poder trabalhar direito. Então é torcer que o encaixe seja o mais rápido possível. Me causa preocupação? Claro que me causa. Eu não tô calmo em relação a isso. Acho que nenhum torcedor botafoguense tá calmo a respeito desse tema do técnico chegar e ter que se ajustar ao elenco, ter que se ajustar ao estilo de jogo dos seus atletas sem um período maior, sei lá, pelo menos 2, 3 semanas cheias, né? Um jogo quarta e um outro jogo na outra quarta, um jogo domingo e outro jogo no outro domingo. Pelo menos para ele ter ali 4, 5 sessões de treinamentos durante a semana. Mas não terá. É muito difícil ele ter sessões de treinamentos, talvez 1 por semana ou 2 no máximo. Não vai ter mesmo. E eu tô batendo muito nessa tecla, até mesmo entrando nas cobranças, a gente tem que ter tudo isso em mente, porque o erro foi no planejamento do Botafogo ter demorado tanto para arrumar um técnico, né? Acho que é aí que é o grande X da questão. Ali você teve um erro de planejamento. Jogar toda a responsabilidade, se o time demorar a render, se o time demorar a encaixar da maneira que o Arthur Jorge quer, em cima dele, eu acho que seria ficar no meio comum, culpar o técnico porque não teve um desempenho tão rápido, porque não conseguiu colocar o time para jogar da maneira que ele quisesse, etc. Então, assim, a gente vai ter que responsabilizar o Arthur Jorge em determinados fatores, escolhas erradas, etc., alterações, aquela situação toda. Mas o time funcionar taticamente, virar um Botafogo Way, né, um time ofensivo, que amasse os adversários, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de calma a respeito deste tipo de análise e deste tipo de pedido. Tá aqui, eu tô colocando a lógica. O Arthur Jorge, entre o jogo contra a LDU e a partida contra o Grêmio no começo de junho, ele não terá semana cheia. Só depois do jogo contra o Grêmio, que será entre a partida contra a equipe gaúcha e o jogo depois da data FIFA contra o Atlético Paranaense, ele vai ter ali alguns dias para treinar a equipe. Um tempo maior, podendo ter ali algo mais complexo, né? Antes disso, vai ser na base da conversa, dos poucos treinos ali que ele terá, e é isso. Ele aceitou também o desafio, né? Ele não chegou aqui sem saber que ele teria pouco tempo para trabalhar. Ele também sabe disso, né? Ele também chegou ciente de que o seu trabalho seria muito mais difícil por causa do pouco período de treinamento. Tamo juntos? Falem aqui embaixo o que vocês acham disso. Se vocês acreditam que o Arthur Jorge, mesmo com essas dificuldades, ele conseguirá levar o Botafogo para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Se ele também conseguirá classificar o Botafogo para as oitavas de final da Copa do Brasil, que a gente não sabe ainda qual será o nosso adversário. E se nessas 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ele terá um bom start na competição, deixando o Botafogo ali sempre na parte de cima da tabela. Valeu, tamo juntos e fui. Fogo!